Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives Rumo à Maturidade. O tema de hoje é... Meu Deus do céu, esqueci qual é o tema de hoje. O tema de hoje é teste as suposições diretamente, tá certo? Enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, vocês já sabem o que fazer. Manda essa live para todo mundo que vocês puderem aí no direct, nos grupos de WhatsApp. Se você está assistindo depois no YouTube, dê aquela curtida, dê aquele comentário. Mande também um link do YouTube para os grupos de Zap e para as mensagens inbox aí que vocês tiverem à mão, beleza? Eu ainda estou à beira da morte, como vocês podem notar, tá certo? Ainda estou aqui caminhando pelo vale da sombra da morte, mas... É isso, a caravana de Manaus está on. Né? Mais alguém aí? Enquanto nós esperamos, ainda é factível, Ana Raquel, colocar o comentário para nós fixarmos aqui o tema da nossa live. Eu quero que vocês vão dizendo aí nos comentários. Nós já estamos no dia 21, se eu não me engano, é dia 22. Né? Muita coisa já foi dita, muita coisa já deu para ser meditada, muita coisa já deu para ser aprendida. Por mais que a coisa seja feita de maneira despretensiosa, como de fato é de maneira despretensiosa, né? Uma live de 20 minutos, mas eu acredito que essas pequenas gotas assim, de alguma sanidade, de alguma luz sobre questões que a gente não costuma pensar tanto, ou pelo menos a gente não costuma pensar da maneira como está sendo exposta aqui. Né? Acredito que isso já tenha dado para mudar. Mas Pedro... Minha vida está do mesmo jeito que há 20 dias atrás. Tudo bem, meu filho, tá certo. Mas assim, você está sabendo mais coisas do que há 20 dias atrás. Então, se as coisas não mudaram na prática de uma maneira completamente radical, mas elas pelo menos mudaram na percepção. E a mudança dessa percepção vai terminar desaguando na mudança de uma certa prática. Tá certo? As caravanas aí, Goiânia, Palmas, Santos, Espírito Santo, São José dos Campos, Boqueirão, veja você, Caraguatatuba, muito bem, Salvador, terra boa, terra boa. A Juliana do Neves dizendo, sobrevivendo a cada dia esse terrível resfriado. Eu nem sei como eu estou sobrevivendo, minha querida, é apenas a ação da graça. Mas enfim, vamos lá. O tema hoje, teste suposições diretamente. Veja, às vezes nós nos enganamos bastante quanto ao nosso próprio nível de liberdade, sabe? Tem aquela discussão, né, determinismo e livre-arbítrio. Se Deus sabe de todas as coisas, como é que eu posso ser livre? Enfim, essas questões sempre chegam. E é uma questão recorrente do espírito humano, não há como negar. É uma questão que vem sendo debatida há milênios, não só há meses, há milênios. E por que isso acontece? Porque o tema da liberdade é um tema muito caro ao homem. Né? A natureza humana, ela exige liberdade para crescer. Ela exige liberdade para existir. Quer dizer, o bem, ele está na liberdade. Mesmo quando eu utilizo a minha liberdade para escolher o mal, a possibilidade da escolha é um bem. Se eu, com essa possibilidade da escolha, escolho um mal, eu causei, isso foi um desarranjo moral. Mas não está na natureza da liberdade ser má, porque eu posso usá-la de maneira inadequada. Percebe? Tem gente que até faz aquela piadinha, né? Oh meu Deus, na minha vida está tudo certo. A única coisa ruim é o livre-arbítrio. Se você me tirar, por favor, senhor, me tire o livre-arbítrio, que eu não estou sabendo usar não. Me tire o livre-arbítrio e tudo vai dar certo. Né? Esse é o problema. Meu problema é exatamente a capacidade de escolher mesmo. Mas veja, esse é um problema de ordem moral, da nossa capacidade de fazer boas escolhas. Mas isso não torna a liberdade um mal em si. A liberdade é uma coisa boa, percebe? E mais do que boa, a liberdade é uma coisa necessária. Completamente necessária. Por quê? Porque sem liberdade não há amor. Entende? Sem liberdade não há amor. De maneira alguma. O amor, ele exige que seja livre. Você não pode comprar o amor, você não pode amarrar o amor, enjaular o amor. O amor, ele exige liberdade, certo? E as escolhas humanas, as escolhas mais adequadas, elas são escolhas feitas para o amor.
Então, nós precisamos da liberdade para amar e nós precisamos da liberdade para escolher o amor. Então, a liberdade não é uma coisa ruim, a liberdade é uma coisa muito boa. A questão é que, primeiro, a gente não é completamente livre para tudo. Em que sentido? A nossa liberdade, ela sempre vai transitar entre pontos previamente estabelecidos. Seja previamente estabelecidos pelas circunstâncias, seja previamente estabelecido pela natureza das coisas. Certo? Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de ser uma girafa? Não, meu filho, eu não tenho liberdade de ser uma girafa. Mas, Pedro, eu posso andar e comer feito uma girafa. Mas você vai andar e comer feito uma girafa. Você não tem a liberdade de ser uma girafa. Você não tem a liberdade de ser um golfinho. Você não tem a liberdade de ser um tamanduá-bandeira. Ou seja, a sua liberdade em ser um bicho, ela está limitada pelo fato de que você não é. Ou seja, a sua natureza humana, ela é uma barreira a essa sua liberdade total, inclusive de ser um animal. Entende? Então, nós temos a liberdade de agir, temos, mas a nossa própria natureza coloca certos limites à liberdade. Por quê? Porque as coisas são do jeito que elas são. Você é livre para voar? Não, meu filho, você é livre para tentar. Mas o fato de você tentar voar não vai anular a lei da gravidade. Quer dizer, você não é livre para saltar do ponto A ao ponto B, né, e eu dar um pulo daqui para João Pessoa a 120 quilômetros de distância, voando pelos ares. Eu não sou livre para fazer isso. Por quê? Porque existe a natureza das coisas. A lei da gravidade não permite, o meu corpo não é adequado para isso, etc, etc. Então, a ideia de que do fato de você não ser livre em algum nível, quer dizer que você não é livre em nível nenhum, isso é papo de adolescente. Entendeu? Isso é papo de adolescente, de criança tola, que acha que se as coisas não forem do jeito que ela acredita que as coisas devam ser, então elas não valem nada, então está tudo errado, então elas não são nada. Porque, minha gente, como eu disse, toda escolha ela já está previamente delimitada. Por exemplo, eu não posso escolher ser Deus. Por quê? Porque pela natureza das coisas eu sou um homem, eu sou uma criatura. Então eu não posso ter liberdade plena para tudo. Pela própria constituição da natureza das coisas. Entendeu? Mas, do fato, novamente, de eu não ter escolha, poder ter liberdade para escolher tudo, não significa dizer que eu não tenho liberdade. Porque dentro daquilo em que me é possível escolher, eu sou completamente livre. Entendeu? Então você tem graus de liberdade a depender da sua capacidade de escolher dentro daquela circunstância específica. Por que é que eu quis falar a respeito disso? Porque eu vou falar agora de certos aspectos limitadores da liberdade. E se eu não tratasse esse primeiro princípio, agora, poderia ser que algumas pessoas olhassem para os limitadores da liberdade e dissessem assim: Pedro, então, se a liberdade é tão limitada assim, eu não tenho liberdade nenhuma. Aí seria um erro, né? Como um comentário aqui: toda escolha já está previamente determinada. Não foi bem isso que eu disse. Não foi bem isso que eu disse. Não é que toda escolha está previamente determinada. Eu disse que a capacidade de escolher, ela vai transitar entre limites que já são dados pela natureza das coisas. Então perceba que existe uma diferença entre isso aqui que eu enunciei e o que você escreveu. Toda escolha já está previamente determinada. O que eu estou dizendo é que a escolha em si já foi determinada antes. Veja, se a escolha em si já está determinada antes, isso significa dizer que não foi escolha. Não foi isso que eu falei. Eu falei que a capacidade de escolha, ela vai transitar num terreno já delimitado. Entendeu? Ela vai transitar num terreno já delimitado. Como o terreno básico da distância entre criador e criatura. Eu não tenho liberdade para agir como criador, porque eu sou criatura. Então todas as minhas escolhas já estão delimitadas dentro do campo criatura. Todas as minhas escolhas já estão delimitadas dentro do campo criatura-homem. Eu não tenho a escolha de ser anjo ou agir conforme as escolhas que os anjos tiveram.
Porque, além de eu estar delimitado de ser criatura, eu sou uma criatura humana. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Então, assim, existe essa diferença que é bom colocar. Mas, dentro dos limitadores da nossa capacidade de escolha, existem alguns que nos passam despercebidos e que podem ser consertados para que a nossa capacidade de escolha aumente. Por exemplo, o fator da linguagem, o fator dos símbolos, o fator da cultura. Veja, minha gente, muitas vezes a gente não escolhe o certo, porque a nossa capacidade de perceber a realidade já está tão corroída por símbolos inexatos, por expressões inexatas e por uma cultura inexata, que a nossa capacidade de escolha fica desse tamanho. Então, tem muita gente mesmo, que se ferrou nos relacionamentos a vida toda. Escuta o que eu estou dizendo. Se ferrou nos relacionamentos a vida toda, porque o imaginário dela a respeito de relacionamentos estava completamente ligado ao que ela via na sessão da tarde. Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando. É exatamente isso. A pessoa assistiu The Notebook, Diário de uma Paixão. Ela assistiu Diário de uma Paixão e ela acredita que aquilo ali é a única possibilidade de relacionamento. Entende? Ela assistiu aqueles filminhos de sessão da tarde, aquele negócio, e ela realmente acredita que aquilo ali é a única possibilidade de relacionamento. Então, ela tem que fazer uma escolha no mundo real. Só que o que acontece? Por conta da cultura que ela absorveu, a capacidade dela de escolher foi diminuída. Por que a capacidade dela de escolher foi diminuída? Porque os símbolos que ela tem para investigar a realidade, a lente que ela usa para ver o mundo, é uma lente falsa. Entendeu? É uma lente falsa. Então a primeira coisa que a gente deve perceber é o seguinte: existem forças culturais agindo dentro de nós que, quanto mais despercebidas elas passarem, mais liberdade nossa elas irão tirar. Entendeu? Então, se eu tenho uma determinada força cultural, vamos colocar esse exemplo, né? Eu fico, caramba, velho, eu fico me frustrando porque eu queria que o meu romance fosse como aquele romance lá que eu vi. Veja, se eu tenho consciência de que essa força cultural está agindo em mim, de que os símbolos daquilo que eu vi estão determinando os meus desejos, estão determinando as minhas projeções, expectativas, bababá. Isso vai acontecer sempre. Veja, acontecer isso não é um problema. Vai acontecer sempre. Somos criaturas produtoras de cultura. A cultura está em tudo, no que a gente sonha, no que a gente fala, na maneira como a gente vive. Isso não tem problema. O problema é o ser completamente ignorante a respeito desses pesos culturais que fazem com que eu escolha tal ou qual coisa, ache boa tal ou qual coisa. Entende? Então, se eu tenho a consciência de eu queria esse relacionamento assim, e eu tô achando esse meu relacionamento tedioso só porque ele não é, sei lá, o Aquaman. Cara, não vai dar para namorar essa pessoa. Mas por quê, Pedro? Tu viu o que Aquaman fez? Ele não faria aquilo. Ele não faria o que Aquaman fez. Meu querido, tu tá ligado que Aquaman não existe, né? Tu entendeu isso, né? E assim, ele nem se presta, nem o objetivo dele, a ser um símbolo de algo real, né? Não no sentido de que existe um Aquaman, mas, por exemplo, a jornada do herói, a coisa do sacrifício, isso é real, ainda que num personagem fantasioso. Mas nem isso a coisa está se prestando, porque a maneira como foi colocada foi uma maneira completamente infantil. Então, assim, tu tá querendo que o cara seja Aquaman, mas o cara não vai ser Aquaman, tá entendendo? Isso não quer dizer que ele vai ser um péssimo marido. Não tem relação entre você não ser Aquaman e ser um péssimo marido. Tá entendendo? Uma coisa não tem relação com a outra. Perdão.
Então, assim, a pessoa está totalmente presa por esses símbolos irreais e fica tentando escolher na vida real a partir deles. A sua liberdade de escolha foi diminuída. Sua liberdade de escolha foi diminuída. Então, qual é uma solução para isso? Uma solução para isso é o seguinte: primeiro você conhece, você tenta conhecer, você tenta perceber as razões que lhe levam a achar que tal ou qual coisa é correta, é desejável, é adequada. Quando a gente faz essa investigação, que o mestre Olavo, meu querido Olavo, dizia assim: você tem que saber a origem das ideias que você tem. Quais são as origens das ideias que você tem? De onde partiram as ideias que você utiliza para viver? Quando você começa a fazer essa investigação, não é um negócio muito elaborado não, minha gente. É assim, alguém lhe chama para uma viagem. Aí você diz, caramba, você fica meio temeroso. Diz, eu não queria ir para essa viagem, para esse lugar não. Por quê? Se alguém vier perguntar, às vezes a pessoa fica até irritada. Porque eu não quero, rapaz, porque eu não quero. Certo, você se irritou com ele lá, fez o charme pro cara. Mas depois você pare e pensa assim, mas por que é que eu não acho essa viagem boa para ir? É porque eu acredito que as pessoas não serão gentis comigo? É porque eu acredito que as pessoas ficaram me observando muito e eu vou ficar intimidada pela observação e pelo contato com essas pessoas durante esses dias? É porque eu tenho um certo apego à minha vida e à minha rotina e sair disso me deixa desconfortável? É porque, sei lá, alguém disse que aquele lugar não era bom e eu fiquei com aquela impressão na cabeça daquele comentário? É porque alguém vai me ver indo para aquele lugar com aquelas pessoas e eu tenho um certo medo do juízo, do julgamento desse indivíduo sobre essa minha viagem? Tá entendendo? Quando você faz essa investigação, você percebe que às vezes aquela sua negativa tão feroz contra a viagem, ela partia de algo completamente irrelevante, de algo banal, de algo até tolo, quem sabe até um pouco ridículo. Se você não faz essa investigação, e quando eu digo investigação é assim, vou parar e pensar. Não, não é isso, pô. Eu tô aqui lavando louça, pensando, caramba, por que é que eu não quis ir para aquele negócio mesmo? Tô aqui fazendo qualquer coisa. Caramba, por que é que eu não... Oxe, era para eu ter ido, né? Tô aqui no Uber, tô aqui... Tá entendendo? E você começa a pensar sobre isso. Então, realmente, foi por isso e eu acho que eu tô certo mesmo. Foi aquilo. Mas é você tentar investigar, entendeu? Raramente nós nos damos esse trabalho. Raramente nós nos damos esse trabalho. Raramente nós testamos as suposições diretamente. Raramente a gente se confronta com essas suposições através das quais nós guiamos a nossa vida. Então começa a pensar agora, começa a raciocinar direitinho. Por que é que você toma as decisões que você toma? Fundamentado em que você toma essas decisões? Veja, voltando ao início da conversa, a sua liberdade, ela age delimitada por quais balizas? Ela age delimitada por quais barreiras? Por qual meio-fio a sua liberdade consegue transitar? Quais são essas barreiras? Você percebe? Quando nós começamos a fazer isso, a gente começa a ter uma certa coragem, por exemplo, de descobrir, caramba, eu estou usando ainda o exemplo da viagem, tá certo? Caramba, eu não fui para aquela viagem porque eu já viajei esse ano e se eu viajasse de novo, eu sabia que as pessoas iriam falar. Mesmo eu podendo, mesmo aquilo não atrapalhando, não importa. Não ia ter problema para mim ou para o meu trabalho, nem nada, mas as pessoas iriam ficar julgando que eu estou com, sei lá, dinheiro sobrando, ou que eu estou com uma vida meio vagabunda e tal. Eu achei melhor não ir. Quando você percebe isso, aí você diz assim, oxe, e é por isso que eu não estou indo, é? Mas rapaz, eu acho que isso não é um bom motivo não. Eu vou. Eu estou meio com medo, eu ainda estou meio tenso assim, mas eu vou. Vamos lá, vamos pagar para ver. Ou então você diz, só que essa opinião dessas pessoas vai terminar tendo algum reflexo em tal ou qual situação. Aí você mede, qual o peso do reflexo? Vai atrapalhar muito? Vai atrapalhar pouco? Vale a pena o custo-benefício? Vale, não vale?
Você percebe? Você percebe? Essas investigações, elas precisam ser feitas, minha gente. Senão, nós não estamos vivendo feito gente. A gente não está vivendo feito gente. E aí, considerando tudo isso que eu falei, preste atenção no número de decisões que nós tomamos e no número de decisões que as pessoas à nossa volta tomam baseado em nada. Entendeu? Não é baseado na vida adulta como deve ser. A pessoa não tem coragem de testar a coisa diretamente. Não tem coragem sequer de entrar em confronto intelectual com aquilo. Entendeu? Não tem essa coragem. Que isso não aconteça conosco. Minha querida Emily disse assim, lá em cima: antes eu dizia que só ia namorar um cara intelectual. Agora também está... Parte do imaginário da bolha é moldado para isso, né? Para você namorar com alguém, a pessoa tem que fumar, tá tatuado, ter 58 de braço, 10 milhões na conta bancária todo mês. Só assim será um bom marido, um bom companheiro e tal. Tem que ser intelectual, né? Tem que ler 3 livros por dia, tem que falar grego, latim, aramaico, sânscrito, né? Línguas alienígenas. E só assim a pessoa, né, vai ter um bom relacionamento. Cara, sinto muito, não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Uma vez até perguntaram: Pedro, tu só namoraria uma mulher que fosse intelectual? Eu falei: meu filho, eu estou procurando uma namorada ou um professor? Porque se eu estiver procurando um professor, aí eu vou ver se a pessoa é intelectual. Mas se eu estiver procurando uma namorada, eu vou atrás de uma pessoa real, de alguém que eu gosto, de alguém que goste de mim, e pronto. E aí a pessoa vai vendo o que acontece, né? Pelo amor de Deus, se eu quisesse namorar por ser intelectual, eu ia tentar namorar com o Olavo quando ele estava vivo, eu ia mandar uma carta de casamento: Olavo, casa comigo. Era isso que eu ia fazer, né? Mandar uma carta para o Padre Paulo Ricardo: Padre Paulo, larga a batina e casa comigo, você é um grande intelectual. Tá entendendo? É claro que isso é doidice, né? Pelo amor de Deus. Obviamente isso é loucura. Entendeu? Então assim, pessoal, testem as suposições diretamente. Certo? Tentem rastrear a origem da ideia. Tentem rastrear a origem das imagens que pesam sobre você, que fazem com que você se dirija a tal ou qual caminho. Né? Tente fazer isso. Não precisa ser com tudo na vida. Eu vou parar hoje de tarde e vou fazer uma lista. Não, meu Deus do céu. Não é isso. Entendeu? Não é isso. É quando as coisas começarem a brotar na sua cabeça, você ter esse cuidado. Entendeu? Quando as coisas começarem a brotar na sua cabeça, você ter esse cuidado. Minha indefectível Ana Raquel aí nos comentários, eu não vou ler, Ana Raquel. Por quê? Porque o seu comentário vai sumir, mas a minha fala não vai. Só que eu gostaria de ler só para estimular o conflito. Né? Aliás, não é estimular o conflito, vamos usar uma linguagem mais bonita, para fomentar o debate. Né? Mas fica aí a opinião da minha querida Ana Raquel, a opinião politicamente incorreta dela, tá certo? Mas enfim, é isto. Cadê? Lela Nails Beauty, dizendo: a maioria dos intelectuais são chatos pra cacete. Como é que eu vou dizer isso? Pode acontecer, mas é porque geralmente quem está na vida intelectual, ele tende a se levar muito a sério. Olha, qualquer pessoa que passe da conta da percepção de que ela está nesse mundo para se arrepender dos próprios pecados, para rir do próprio ridículo e para tentar melhorar o tanto quanto puder, ajudada pela graça, para mim, ela já passou, assim, da conta de se achar muito. Entendeu? Então, se a pessoa, ela realmente acha que se ela não for ouvida, a civilização ocidental vai ruir. Ela realmente acha que ela carrega as sementes da verdadeira pedagogia. Ela realmente acha
que se o trabalho dela não for desenvolvido, os céus desabarão. Cara, você é chato. E existe uma grande possibilidade de que o seu trabalho não ecoe tanto assim. Entende? Existe uma nota de naturalidade na vida intelectual. Existe uma nota de naturalidade, porque perceba, há uma diferença entre o indivíduo focado em aprender, focado em ensinar, e o indivíduo focado em deixar claro que aprende e deixar claro que ensina. Percebe? São coisas diferentes. A pessoa que é focada em aprender e a pessoa que é focada em aprender e ensinar, né, para compor melhor a frase, a pessoa que é focada em aprender e ensinar, ela tem uma grande vocação intelectual e ela pode produzir muitos frutos. A pessoa focada em deixar claro que aprende e deixar claro que ensina, ela está muitíssimo preocupada com si e pouco preocupada com o projeto pedagógico. Entendeu? E pouco preocupada com as descobertas que pode fazer. Não estou dizendo que ela ignore as descobertas ou o bem que pode fazer, mas o foco não está nisso, a preocupação não está nisso. Existe uma nota de naturalidade nas coisas verdadeiras, entendeu? A naturalidade é a assinatura das obras divinas, né? Diria São José Maria Escrivá. A naturalidade é a assinatura das obras divinas. Então, é isto e é isto. Pessoal, deixa eu ver só um negócio aqui. Estou olhando aqui os comentários, vendo se tem aqui. Gardênia Cândido dizendo, olha aí meninas, não precisa ser intelectual. Não precisa. Mas também não precisa odiar e desprezar quem é. Eu já tive alguma situação dessa. Né? A moça simplesmente desprezava tudo que eu prezava. Então, assim, ela considerava completamente inadequado as minhas preocupações, completamente inadequado o estilo de vida e a preocupação. Então, existe uma diferença entre você não ser, e desprezar quem é. Né? Desprezar quem é também não rola. Simplesmente não dá. Beleza? Pois, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado para todos vós. Pose para o print, Juliano. Vou dar pose. 3, 2, 1 e... Pronto, já foi. É isso. Até amanhã, se Deus quiser, às 12h15. Beleza? Cheiro grande para todos vós e fiquem com Deus. Até mais.